Quando falamos em roubo ou furto de caminhões, na maioria das vezes temos assaltantes fortemente armados, sequestro de motoristas e um grande interesse na carga ou peças dos veículos. Em 2021, a média mensal de roubo e furto de caminhão no Brasil cresceu 18%. Só em São Paulo, o aumento de casos foi de 25,08% na comparação com o ano de 2020. A maioria dos casos foi no segundo semestre, que registrou 4,55% mais eventos que os 6 primeiros meses do ano. E outro dado preocupante é que o Brasil ocupa o sexto lugar no ranking de países mais perigosos do mundo para transportar carga, de acordo com o Comitê de Transporte de Cargas do Reino Unido. Nosso país só perde para a Síria, Líbia, Afeganistão, Iraque e Somália, países que vivem em constante conflito. E se não fosse por isso, o Brasil seria o lugar mais perigoso para o transporte de cargas. O aumento de roubos de caminhões e cargas tem assustado motoristas e empresários, e a segurança nas estradas tem ganhado cada vez mais importância. E é sobre isso que iremos tratar no podcast de hoje com o Simval Silva, que há mais de 20 anos fundou a Vacina contra Roubo, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Norte Sul é o meu lugar, sempre esperanças, campos e o mar. Olá, eu sou Sula Miranda e na Boleia da Sula de hoje vamos dar carona para o diretor da Vacina contra Roubo, Simval Silva, para falarmos sobre segurança nas estradas. E ó, não esqueça aí, povo do YouTube, das plataformas de áudio, vocês fazem parte da família da Boleia. Para você que nos assiste, não esquece de ativar o sininho de notificação e se inscrever no meu canal. Dê também o seu like e marque sua presença por aqui nos comentários. E para você que está aí ouvindo, manda um áudio para nós clicando no link aí na descrição. Primeiro eu quero agradecer você, Simval. Que bom, que prazer, que honra ter você aqui na minha boleia, na boleia da Sula, e um assunto tão importante, porque a gente tem que falar cada dia mais e conhecer quais são os recursos que a gente tem para ter segurança nas estradas, né? Bem-vindo. Sula, eu que agradeço a oportunidade. Fico até um pouco nervoso, afinal estou de frente com a rainha dos caminhoneiros. E agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você. Simval, me diz uma coisa, vamos direto ao assunto. Como que você avalia aí esse cenário, né, do roubo de caminhões, não só em São Paulo, porque isso acontece no Brasil todo e hoje você acaba sendo obrigado, vamos dizer assim, a ter conhecimento desse cenário para conseguir ajudar as pessoas a se prevenirem, é isso? Sula, eu para mim falar sobre isso, eu preciso desenhar Sim, toda uma o cenário, né? situação, um cenário. Eu trabalho nessa área há mais de 30 anos. A vacina tem 21 anos, mas eu trabalho há mais de 30 anos e eu estudei, eu convivi nesses anos todos com vítimas de roubo. E a gente tem visto nos últimos anos um aumento exponencial do roubo, em virtude dos valores das peças que hoje estão em falta no mercado. Então, o roubo tem aumentado muito. Ou seja, você agora falou uma coisa interessante. O roubo acontece, mas, claro, por conta de falta de peça no mercado. Sim, as peças de caminhões estão em falta Por e quê? Por conta da guerra? Qual começamos, é o principal motivo que essas peças começam a faltar no mercado? nós começamos com a pandemia, onde as montadoras pararam, algumas montadoras saíram no Brasil. Hum. E isso gerou uma falta de peças muito grandes. Hoje temos falta de aço, dessas peças hoje. E isso, essas peças, às vezes você quebrou um caminhão seu, você vai na concessionária e demora 60 dias para chegar essa peça. E aí o caminhoneiro que precisa trabalhar faz como, Vai né? ficar o O caminhão transportador, parado. enfim. E aí aparecem os oportunistas que vão roubar um caminhão para desmanchar. E assim, a gente falando parece que é uma coisa muito simples, né? Ah, vai ali, rouba, pega a peça, mas aí você para pensar a proporção disso, né? O caminhão, enfim, primeiro que é uma coisa grande, como é que você rouba, como é que você desfaz esse desmanche aí, essa desmontagem do caminhão para poder pegar essas peças num prazo muito curto para poder atender, vamos dizer assim, esses clientes, entre aspas, né? Esses que acabam incentivando o roubo de cargas, porque parece que é muito rápido e muito simples, né, Simval? E acaba sendo. As É quadrilhas mesmo?
As quadrilhas estão cada dia mais especializadas, com equipamentos. Hoje existe um equipamento chamado jammer. Sim. Todos os caminhões têm rastreadores, mas o jammer inibe esse rastreador, ele bloqueia esse rastreador. E os bandidos conseguem levar o caminhão de uma maneira muito fácil. Nós temos hoje uma grande falta de efetivo da polícia. Eu viajo muito, às vezes eu rodo 800 quilômetros no dia e não vejo um policial nas estradas. Isso facilita demais a vida das quadrilhas. E diante do meu serviço, eu estudo muito. Se você para você ter uma ideia, um Volvo FH ele custa R$ 860 mil. Hum. Mas se você resolver montar este caminhão peça por peça, comprar pistão, um anel, bloco no motor, chassis, uma cabine, todo Vai uma comprando, tipo pecinha um por pecinha, quebra-cabeça, né, vai comprando pecinha por pecinha para montar como se fosse um quebra-cabeça. pecinha por pecinha. Tá. Esse caminhão vai te custar 2.200.000. Então, quando se rouba um caminhão de 800 mil, não se roubou 800 mil, roubou 2.200.000 Porque aí ele em peça. revende esse caminhão. Esse caminhão vai ser desmontado e ser revendido, Ele vai se as peças acabam valendo ouro, né, vamos dizer valendo assim. ouro. Valendo E ouro. esse roubo, a gente acompanhando, um caminhão é roubado às 7 horas da manhã. Quando dá meio-dia, esse caminhão não existe mais. Ele já foi inteirinho cortado. As peças identificadas que podem levar quem comprar à prisão, vidro, bloco do motor e chassis, são descartadas. O resto, tudo é revendido e revendido de uma maneira muito rápida. Nós temos inúmeros relatos disso. Nossa, gente, eu fico até eu tô aqui com a cara até de espantada, porque a gente não consegue imaginar acontecer nessa velocidade, até pela proporção do tamanho do caminhão, do tamanho das peças, né. Existe um levantamento estatístico, não só em São Paulo, assim, desses roubos, existe já claro, entidades que estão fazendo estudos para combater isso, Simval? Ah, isso aí é um número que não é perfeito, porque o bandido não declara o que ele vai fazer com o caminhão. Mas pelo número de desmanches, pelo número de peças que faltam, pela vivência, conversando com autoridades, com policiais, com delegados, com a Polícia Rodoviária Federal, a gente chegou à conclusão que de 80% a 82% dos caminhões roubados no estado de São Paulo, sou bem específico, Hum. são desmanchados em menos de 24 horas. São Paulo, vamos dizer, tem um mercado mais favorável, é isso? Pelo que eu São estou entendendo? Paulo, nós somos a locomotiva do país, nós temos mais tecnologia e, inclusive, também os nossos bandidos são mais profissionais. Eles desmontam esse caminhão em 5 a 6 horas. Misericórdia. Na Certo? verdade, já virou uma indústria, né, do roubo. Já tem todo um esquema montado para funcionar direito, né. Sim, tudo isso, como eu te falei, eu estudo muito, eu gosto do tema, vivo disso. Só para você entender, a gente tem que, para poder combater o roubo, combater um problema, a gente tem que entender dele. Uhum. Eu fiz um estudo, quem é o ladrão de caminhão? Hum. Ladrão de caminhão é um garoto que começou roubando bicicleta, roubou moto, roubou carro, foi preso, ficou 2, 3 anos preso. Lá ele fez o network dele, conheceu mais Faculdade, a né. faculdade dele, fez network, fez um mestrado lá dentro, e ele passou a entender que o roubo de caminhão é muito mais lucrativo do que o roubo de um carro de passeio. Você pode ver que o ladrão de caminhão, quando ele é preso, ele tem mais de 30 anos. Não é um garoto que rouba uma moto para passear, ele rouba para lucrar. E eles são extremamente profissionais, não defendendo o bandido, mas você pode ver, não há dados de violência contra o motorista. Por que isso? Porque ele sabe que se ele bater no motorista, se ele Hum. matar o motorista, ele vai entrar no outro crime. E até porque, se você pensar, quem compra essa peça que foi desmanchada, né? Outro tipo de motorista, ou quem efetivamente compra essas peças roubadas? Quem compra essa peça é um pseudo empresário que quer Hum. levar vantagem. Ele compra essas peças por um valor de 30% do que ele pagaria na E concessionária. aí, quando um caminhoneiro precisa de uma peça para o caminhão, ele às vezes nem sabe que aquela peça foi roubada, As na peças, maioria das na vezes. maioria das vezes, essas peças não são identificadas. E na maioria das vezes ele não sabe que a peça é Não tem roubada. como ele saber. Ele não tá, ele chega num desmanche e compra a peça,
levou embora, essa peça não é identificada, não tem como provar nada, e ele comprou uma peça bem mais barata do que ele pagaria na concessionária. Entendi. Eu vejo isso, o estímulo ao roubo é quem compra essas peças. Agora, existe uma marca de caminhão, assim, ah, esse aqui é o mais existe um ranking aí das marcas mais procuradas ou não? Não, não, o roubo está generalizado, não tem peça hoje de qualquer caminhão, você tem dificuldade. Estamos tendo uma dificuldade maior com o caminhão da Ford, em Hum, virtude da Ford ter saído do país, a tá. gente viu um aumento do roubo de caminhão Ford. E com qual é a frequência aí que esses, roubos acontecem, que esses motoristas são abordados? No estado de São Paulo, uma média de 30 roubos por dia. É absurdo, mas é a nossa realidade. No estado? No estado de São Paulo. Ou seja, se for num mês, a gente sabe que teve todo dia teve em algum lugar. Nós tivemos aí 1.000 caminhões roubados, Uhum. certo? É interessante falar, o estado de São Paulo bate todos os recordes. 50% do roubo no Brasil acontece no estado de São Paulo. Estou falando do roubo de caminhão, Hum. do roubo do casco. Acontece no estado de São Paulo. Agora, e de que forma que esses caminhoneiros são abordados pelos criminosos? Sula, a gente tem visto nos últimos tempos uma profissionalização do bandido. O que ele faz? Ele entra num aplicativo de carga, um aplicativo de frete. Sim. E como eu te falei, ele é profissional. Ele tem lá uma encomenda. Ó, eu preciso de um FH vermelho 540 ano 2020. Ele coloca uma oferta de carga para esse tipo de veículo e fica No esperando app, no app. ele tem acesso a isso. Ele se cadastra lá como um Como fornecedor, como um transportador. tá, O motorista vê a carga interessa, o motorista ele pede o documento e manda os documentos. O motorista manda FH bate vermelho direitinho com a 540. encomenda que ele tem. Manda 100 motoristas, manda o documento para ele. Ele escolhe aquele que ele quer e vai lá. O motorista traz o caminhão para ele. Não, e o mais triste ainda, né, entre aspas, aí é o sorteado do dia, O então, sorteado do porque dia. se foi um, 2, 3 que tem esse tipo de caminhão, o que o bandido escolher vai ser a vítima do dia. A presa, Exatamente, né, do dia. exatamente. Meu Deus. Nós temos uma outra modalidade, sai 4, 5 bandidos no carro, comum. Eles colocam aquelas lâmpadas de polícia, aquelas lâmpadas estroboscópicas, vão com jammer, encostam do lado do caminhoneiro, ligam o jammer, o sinal do rastreador dele caiu. Caiu, ele liga a luz, mostra uma arma pro caminhoneiro e fala, polícia, encosta. O motorista vai encostar. Encostou, eles tiram o motorista do caminhão, coloca na suposta viatura, sobe 2 miliantes no caminhão, pergunta para o motorista, você está indo para onde? Ah, eu estou indo para Londrina. Eles aceleram o carro, aceleram o caminhão e o jammer está ligado, bloqueando o sinal do rastreador. A hora que o caminhão atinge a velocidade, eles desligam o jammer e o motorista segue viagem para Londrina. O gerenciador de risco está vendo, ó, o caminhão está na Tá rodovia, tudo bem, está tudo em não paz. aconteceu nada Só que o demais. segundo elemento que está lá dentro está desligando o rastreador. Quando ele localiza o rastreador, ele coloca uma bateria nele, uma bateria backup, chama um motoqueiro, para o caminhão, dá o rastreador para o motoqueiro e ele já entra à esquerda e o motoqueiro continua a viagem. No Com aquele mesmo trajeto com com o o rastreador, rastreador. para a empresa tá tudo bem, Está tudo certinho. e o caminhoneiro eles E o caminhoneiro já está sequestrado, o caminhão já está indo para o corte. Quando a empresa for dar conta que que aquele isso não ali, o aconteceu, caminhão já claro. está cortado. O caminhoneiro fica preso no refém. Nós temos casos, o Meu caminhoneiro Deus. chega no cativeiro, tem mais 2, 3 caminhoneiros lá. Agora, qual a primeira coisa então que você recomendaria para, enfim, proteger o caminhão? Porque na verdade a proteção aí, claro que tem a vida humana, mas o alvo é o caminhão. Óbvio, é o caminhão, no motorista eles não fazem nada para até evitar serem criminalmente, ter um crime mais pesado. Hum. Eu sou proprietário da vacina contra roubo, eu criei esse produto, estou há 21 anos no mercado em cima da experiência, porque eu sei que a grande maioria, 80, 82% dos caminhões serão desmanchados. E esse é o intuito da vacina. Quanto? Deixa eu fazer. 80 a 82% são desmanchados. 82%? Dos caminhões roubados são Ah, dos desmanchados. roubados. Coisa absurda, mas é. Se você andar por São Paulo, você vai ver o tanto de desmanches clandestinos que nós temos. Nós temos os desmontes, que são desmanches credenciados, e nós temos os clandestinos.
São valores muito altos envolvidos. E eu, se eu puder dar um conselho, com a antiga placa, outra coisa interessante em cima Hum. disso, a gente via que caminhão de São Paulo não se roubava em São Paulo. Porque o bandido, ele é, como te falei, mais uma É vez, profissional, ele é né, profissional. competente, tá Ele, ele preparado, chega aqui, vê a placa de São Paulo, te rouba o caminhão. Você vai na delegacia, você tem um amigo aciona. policial, você vai pegar seu carro, você conhece a cidade, você vai correr atrás do seu caminhão. Agora você mora no Rio, roubou o seu caminhão aqui, você fez o boletim de ocorrência, pegou o ônibus e foi embora. Você não dá dor de cabeça para ele. Então, a maioria dos caminhões roubados dentro de São Paulo são dos estados do Sul, ou Minas, ou Rio de Janeiro, do Nordeste. O índice de roubo de caminhão paulista é pequeno. Agora como surge você falou que você é um estudioso, que você gosta do tema, por que e como surgiu a vacina contra roubo? E explica, né, para quem está ouvindo aqui a gente, primeiro o que é, né, a vacina contra como assim uma vacina contra roubo, né? Perfeito. Eu trabalhava na área de remarcação de chassis para diversos Ciretrans no estado de São Paulo. Hum. Por que se remarca o chassis? O ladrão rouba o carro, rouba o caminhão, tem uma outra modalidade, que ele faz um dublê, ele adultera o número do chassis. Mas isso aí, com o tempo, acaba caindo, a polícia prende e o proprietário é obrigado a restituir o número antigo. Era esse o meu serviço. E eu convivia com vítimas de roubo todos os dias, certo? E eu fui percebendo, fui estudando, fui vendo, e eu percebi que as únicas peças que não eram vendidas eram as peças que estavam identificadas. Os vidros estão identificados, o chassi está identificado, o motor está identificado. O resto não tem identificação. Se você for num desmanche, você vai achar tudo, menos essas 3 peças. O que eu pensei? O chassis, ele é gravado por punção pneumática. Hum. No mundo inteiro ele é gravado por punção pneumática. Eu tenho que explicar Sim. para as pessoas entenderem. A punção pneumática, ela altera a estrutura molecular do aço dali gravado. Ele fica mais denso. Então, mesmo que se raspe, o número está lá. Não vai Não sair. vai sair. É assim que a polícia faz a perícia e descobre se o veículo é adulterado ou não. O que eu fiz? O que eu pensei? Peguei a mesma máquina que eu gravava chassis e comecei a gravar as peças do caminhão. E a gente veio evoluindo. Hoje já tem 21 anos, mais de 25 mil caminhões vacinados. A gente grava, não vou falar voltar no FH. No FH a gente põe perto de 400 identificações Em um caminhão. em um caminhão, certo? E uma coisa, Porque, por exemplo, numa porta você dá mais de uma vacina na porta? 8 identificações na Na porta, porta. 8 No identificações periciáveis. É importante falar o periciável, porque não é uma identificação superficial, que o cara chega, passa o removedor, tira, não. A identificação nossa, ele só tira se ele fizer um buraco. É isso que eu ia falar. E por que, tipo, 8? Ah, porque se a gente desse uma num cantinho, ele tinha como talvez, sei lá, passar uma massinha, dar um por que 8? 8, 9, 6, 7, não importa, porque mais de uma em Nesses, cada peça. nesses anos todos, eu tenho que contar mais uma Experiência, história. A gente foi experiência. adquirindo experiência. Eu tive até um cliente, essa história aí ficou legal. Ele chegou para mim, no câmbio do caminhão dele tem 18 gravações. No câmbio, Eu faço 18. Ele falou assim, tá Val, virando quase tatuador, né, Simão? é... Tatuador de caminhão, olha só. Aí ele falou assim, Val, mas por que 18 gravação? 2 não resolve? Eu lembro até hoje, falei, Kleber, você tem uma pistola, não tem? Tem uma arma? Ele falou, tem. Quantas balas tem essa pistola? Ele falou, 16. Tira 14. Usa 2. Se 2 não resolver, por que você precisa das outras? Aí ele entendeu o conceito, tá? Sim, Quanto mais eu tiver gravado, o caminhão é uma ferramenta sua. O caminhão não é um carro, não é para você passear. O caminhão é uma ferramenta que tem que de ir e voltar e te trabalho. dar lucro. Então a gente grava mesmo. Por que 400 gravações? Às vezes eu sou questionado. Sival, é muita gravação. É o que eu falo. Muito é você perder um caminhão de 800 mil. Muito, 800 mil é um apartamento que está na estrada a 1.000 quilômetros de distância de você. Isso é muito. Então, gravar não é muito. Gravar, a gente tem que fazer aquilo e realmente proteger aquele caminhão. É o que a gente faz. Agora a pergunta, então tá, eu vou colocar 18 no câmbio, mais 8 não sei aonde, dá 400. E para pagar essa conta? Porque como é que é isso? Eu vou ter que investir muito para eu ter o meu caminhão vacinado? Sula,
São vários tipos de caminhões, equipamentos, então o valor varia, Sim. mas geralmente é o preço de um pneu. Você imagina quantos Quanto pneus custa um pneu hoje, Simval? bom, 2.500, 3.000 dependendo do Eu vou caminhão. conseguir dar 400 vacinas aproximadamente no meu caminhão por R$ 2.500. Você vai sair com o serviço completo, nós não Eu quero fazemos vacinar serviço. meu carro. É mesmo? Nós não fazemos serviço pela metade. "Ah, faz 50 gravações para mim, Simval". Eu já tive isso aí. "Não, faz só 50". Eu não faço. Eu não faço porque eu entendo de vacina, eu criei isso. Quem fala para mim fazer 50 gravações, ele entende de transporte. Ele não entende de vacina, ele não entende de proteção. Eu sou o consultor dele, então não posso deixar ele errar, Sim. certo? Então, falo, o meu serviço é completo, é 400, é 270, é 450 gravações, dependendo do modelo. Pra, mais ou menos, eu te dando esse parâmetro, é um pneu. Quantos pneus você vai comprar ao longo da vida do seu caminhão? A vacina você só vai fazer uma só. Se você ficar 2 anos, se você ficar 5, se você ficar 20 anos no caminhão, a vacina vai estar lá. Entendi. Agora, você já falou sobre a tecnologia usada, que é você desenvolveu depois a sua. Você se baseou na gravação do chassi, e aí Certo. você desenvolveu um equipamento para poder criar vacina ou é o mesmo equipamento? Não, é o mesmo equipamento utilizado Hum, pela Volvo até. É hum. um equipamento extremamente pesado que faz a gravação e a gente grava tudo. Nós fizemos algumas adaptações para poder gravar peças menores, Uhum. mas é a mesma tecnologia que grava o chassi e grava o motor. Tá, uma curiosidade até minha, a gente vê a vacina colorida, é isso? Perfeito, foi boa Por essa que que eu pergunta tenho que ser sua. por exemplo, eu tenho cisma de coisa estampada, de coisa listrada, de camiseta escrita. Eu vou rabiscar meu caminhão todo agora, e aí? Tem que ser colorido? Tem, Sula. Tem? Eu vou Eu te não posso falar isso. fazer o mesmo tom? Não, não é. Por Eu que isso? eu gostaria de falar, isso é uma boa oportunidade que você me Hã. deu. Até 2009, eu fazia a vacina de uma maneira muito discreta no caminhão, para não chamar atenção, só gravava as peças. Em 2009, roubaram o caminhão de uma transportadora aqui na Ponte dos Remédios, Hum. um cliente muito grande, e ligaram na transportadora e falaram: "Toda vez que nós pegarmos caminhão com essas marcas, nós vamos meter fogo". E meteram fogo no caminhão. O dono me chamou muito bravo, ficou bravo, tinha mais de 100 caminhões para vacinar ainda. Ele rompeu o contrato, me acusou de um monte de coisa. Falou: "Olha, se eu não tivesse vacinado, eu podia recuperar o caminhão. Agora o caminhão é aqui, é um monte de ferro velho. E o seu serviço não é isso, o seu serviço é aquilo", e rompeu o contrato. Bem, passou uma semana, ele é uma pessoa muito inteligente, 600 caminhões. Um homem com 600 caminhões não é burro, né? Não, Sim, com não tem certeza. jeito, Um né? empresário de sucesso. Sucesso. Ele me chamou, falou assim: "Val, vem cá pra gente conversar". Tive pensando, se o pessoal pôs fogo no caminhão, é porque o caminhão não serviu para eles. Chegou 40 FH zero aqui agora, você vai gravar esses 40 FH amarelo refletivo pro lado de fora, que o bandido tem que ver e falar: "Esse caminhão não me serve". Eu ainda falei para ele, eu me lembro bem dessa história que foi um Uhum. marco na minha vida. Foi: "Senhor Reinaldo, esse caminhão aqui para mim é um Porsche. Como que eu vou gravar um Porsche pro lado de fora, De amarelo. de amarelo? Que cor era o Que caminhão, coisa, Simão? branco, os Hã, caminhões eram branco. Como é que eu vou hã. gravar isso de amarelo?" Assim, ele falou para mim assim: "Val, isso tem uma ferramenta que tem que ir, voltar e me dar lucro, não dor de cabeça. Ou você grava de amarelo refletivo ou seu serviço não me serve". Bem, ele foi direto. A partir disso, a gente desenvolveu a vacina colorida, e a minha empresa virou um sucesso em cima dessa informação, e eu sou eternamente grato a ele, por ele me incentivou, ele me empurrou, de uma certa maneira, Na verdade, sim, certo? né. E aí, se você pensando hoje mais maduro, depois de 21 anos, a vacina tem que ser colorida. O bandido tem que olhar de longe e falar: "Esse Não caminhão não me quero. serve. Vou É, pegar outro". ou seja, então na verdade a gente conclui que caminhão vacinado é caminhão protegido e não serve para revenda. Não serve para desmanche, não serve para fazer dublê. Uhum. Se a gente vê que entre desmanche e dublê nós temos 99% dos caminhões roubados, tem essas duas finalidades. Tem mais algumas finalidades, que é trabalhar dentro de uma indústria ou ser mandado para o Paraguai. Mas isso representa menos de 1% do roubo. Agora, para quem não conhece Simval, porque, por exemplo, o empresário que nunca fez e tem a dúvida, tem a preocupação, a vacina
ela amassa, ela risca, ela oxida, o que que ela pode causar no meu caminhão? Sula, nós estamos há 21 anos no mercado, Hum. nós fazemos em média 200 caminhões mês. Desses 200, 100 nós fazemos dentro de concessionárias para clientes em renovação de frota. O cliente, o dono de um caminhão zero, ele é muito exigente. Se a gente amassasse, se a gente enferrujasse, a gente não teria esse cliente. As pessoas questionam isso, Simval. Por exemplo, alguém que te chama lá pela primeira vez e, óbvio, quer perguntar tudo, né? Não, Porque é o que você perfeito, falou, perfeito. para ele é o patrimônio de 800, de 500, de 200, ainda que fosse o mais barato possível, é o tudo dele. Às vezes tem pessoas que ali é a vida dele, o microempresário que só tem aquele caminhãozinho para prestar serviço, aquilo é uma joia, né? É a ferramenta de trabalho dele. Então, quais são esses questionamentos? Por exemplo, cliente seu que nunca fez, vai fazer todo esse tipo de pergunta? Faz, ele fala assim, na hora de vender o caminhão, você desvaloriza. Eu já falo, Ah, não, valoriza o caminhão. Por quê? Quem vai comprar o caminhão é um autônomo. E o autônomo não está conseguindo fazer os seguros estão nas alturas. é. Então, a vacina é mais um item de segurança. Esse caminhão está financiado, se ele perder esse caminhão, a vida dele acabou. Uhum. Então, a vacina é um item de segurança. Nós temos de 200 caminhões mês, a gente não tinha o cliente autônomo, porque ele não entendia o nosso conceito, Hum. mas hoje nós já temos já 5% do serviço mensal é de autônomo. Eles já começaram a entender que se o grande empresário faz, é porque é bom. O grande empresário, o negócio, ele faz muita conta. E ele viu que a vacina é o produto mais eficaz e mais barato que existe. Agora, falando todos esses benefícios da vacina, acredito que você tenha também concorrentes, Sim, sim, né? sim. E aí pode ter acontecido, isso é curiosidade minha mesmo, de ter acontecido, eu contratei o seu concorrente, e aí talvez o negócio dele não tenha uma falha aí que não, um exemplo, você antes não sabia que o colorido era melhor, e aí Certo, ele certo. ficou por muito tempo também fazendo sem ou seja, o dele não é tão eficiente, e aí ele sofreu um roubo, enfim, não teve a excelência, a satisfação. Então hoje, como que você define, assim, o seu produto em relação à concorrência? Você é um pouco arrogante. Pode Eu ser? não Tem que tenho ser, né? concorrentes, eu não tenho Não tem concorrência, não concorrente. tenho. Por Eu quê? tenho Qual várias é o seu pessoas. diferencial? Eu tenho várias pessoas tentando me copiar, Hum. mas eles não são peritos. Ele é Ah. uma pessoa que ele tinha uma empresa, ele viu uma oportunidade, ele vai lá, compra uma máquina que não é adequada e ele vai fazer um serviço que ele acha que é aquilo. As gravações são superficiais, não são periciáveis e ele vende como vacina. Você estudou, claro, você já vinha fazendo isso ao longo de um tempo, começou a ouvir histórias de vida, isso acaba mexendo com a gente, né, e eu preciso fazer, eu acho que foi essa o que mais te impulsionou, "Eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho condição de fazer alguma coisa". Você mexeu nessa máquina que já existia, você deu, vamos dizer, o seu toquezinho especial, você fez alguma olha, ele tá olha, para quem não está assistindo e está só ouvindo, eu acho que agora eu peguei o segredo. Você deu o seu toque para Sim, pra sim. ter o diferencial? Sim, a gente turbina essa máquina, se assim eu for Ah, dizer, a gente sim. turbina ela, para ela realmente fazer as gravações que não saiam, certo? Isso aí Um aí é um segredo. segredo nosso, Contei o segredo certo? do Simão. A pessoa vai lá Hã. comprar a máquina: "Não, mas a minha máquina é igual a do Simval". Aí você vai ver a gravação não é igual ao do Simval. Eu tive um cliente de Chapecó muito interessante, ele veio e me questionou o preço, me questionou tudo. Nós discutimos e ele era um cliente muito interessante, forte. Eu falei: "Olha, Fernando, vamos fazer o seguinte, eu vou vacinar um caminhão de graça para você, já que você tem aí em Chapecó bem mais barato, eu vou fazer um caminhão de graça para você e você compara. Se você achar que o meu serviço é igual ao dele, você nem me liga mais". Fizemos, foi embora. Passou 2 meses e me ligou: "Simval, eu estou indo para o Rio, queria conversar com você". Chegou um cara muito simpático. Falou assim: "Val, eu mandei o cara de Chapecó te copiar", certo, mas ele não E falou conseguiu, assim na cara falou, dura? é. Ele Hello. falou assim: "Ele não conseguiu, o que que você faz?" Falei: "Fernando, Agora, né, agora não é agora não negócio". dá, né. Bem, nós já vacinamos mais de 100 caminhões para ele. E ele até me convidou para a gente montar em Chapecó. E Que a gente, para o bom, segundo que semestre, a gente vai bacana. para lá, porque ele viu a eficácia, o que que o nosso serviço realmente faz.
nós gravamos, nós não temos dó do caminhão, como se eu poderia dizer, nós realmente gravamos o caminhão. Esse é o meu negócio. Tá, então qual é a vantagem hoje, eu como caminhoneiro, caminhoneira, qual é a vantagem hoje de eu ter a vacina contra roubo? A principal vantagem é inibir o roubo antes dele acontecer. Olha, eu tenho seguro. Legal, você tem seguro. Roubou o seu caminhão. Deu tudo certo, você recebeu em 30 dias. Você demorou mais 60 dias para repor a frota. São 90 dias. E essa despesa de 90 dias, quanto custa isso? E aquele cliente seu que estava com uma carga em cima, às vezes uma carga que o cara nem é interessante, uma carga barata, mas a carga não chegou naquele cliente, porque o cara queria roubar o casco. E aquele cliente vai ficar insatisfeito com você. Então as vantagens são essas. Para o caminhoneiro, isso é para o empresário, Uhum, dono do uhum. caminhão. Para o caminhoneiro, é ele que vai para o cativeiro. É ele que vai passar depois na delegacia, vai ficar lá horas na delegacia. É ele que vai ficar com o nome na gerenciadora de risco. Então as vantagens são todas, certo? Ele paga uma única vez, não tem mensalidade, não tem liga, desliga, tá lá no caminhão pro E é resto da para vida do caminhão, sempre, né? pro resto da vida. Tá, e tem algum pré-requisito, tipo, tô com o meu caminhão, você faz algum tipo de avaliação: "Ah, esse aqui eu não posso vacinar"? Existe isso? Ou para um muito mais antigo, não enfim, tem algum pré-requisito? Não, esse pré-requisito não existe. E nós fechamos uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Eles Uhum. viram a qualidade do nosso serviço, é uma parceria inédita. A gente até fornece informação para eles das gravações desses caminhões, de máquinas e equipamentos. E o grande diferencial do nosso serviço é, nós contratamos uma empresa chamada Terceira Visão Perícias e Vistorias. É a maior empresa de perícias do mundo. Hum. E antes de a gente iniciar o serviço, a gente faz uma vistoria no caminhão. Por quê? Porque a vacina pode ser usada para o bem e também pode ser usada para o mal. Para o mal. O cara tem um caminhão adulterado e ele quer dar uma aparência de legalidade. Hum. Chega lá, vacina o caminhão com a placa daquele caminhão falsificado e ele vende esse caminhão com uma certa facilidade. A gente, para não ser conivente com isso, o que nós fizemos? Antes de fazer, a gente faz uma perícia no caminhão. Ó, esse caminhão realmente Não está vacinado, pertence a essa pertence à pessoa, pessoa e não é adulterado, não tem nenhum sinal, é um caminhão certo. A gente faz a perícia e começamos o serviço. ou seja, só vai se passar na prova, vai Mas na prova. Esse é um requisito básico bacana para isso, gente, certo? e é um diferencial também, É um né, diferencial também. a gente mostrando para a sociedade a qualidade do nosso serviço, a preocupação que nós temos e a gente não compactuar com o crime, Sim. certo? E nisso tudo, qual é a relação da sua empresa, né, do seu negócio com as seguradoras? As seguradoras a gente vem a um namoro de longa data, a gente vem vindo. O último ano nós fizemos um teste com uma seguradora, nós vacinamos 400 caminhões Hum. e estamos em análise. Eu acompanho esse teste. Pra você ter uma ideia, eu preciso falar em números para você entender. De cada 100 rebocadores, rebocadores são caminhões que puxam carreta. De cada 100 rebocadores, 2 são roubados por ano. Então nós temos 400 caminhões vacinados para uma seguradora e nós já vai chegar um ano e nós não temos nenhum roubado. Pela estatística, nós teríamos já ter 8 caminhões roubados, nós não temos nenhum até agora. E agora o mês Tá que vem funcionando. está funcionando. A Tá virando seguradora noivado? tá ficando noivado. A seguradora Hã. vai entender que nós não perdemos caminhão. Nós temos parceria já com algumas cooperativas, inclusive tem uma cooperativa grande, nós temos 800 caminhões vacinados e não temos nenhum roubo. E nela nós temos um desconto de 30%. Se o caminhão vacinado for entrar para essa cooperativa, ele tem 30% de desconto. Porque ele não vai perder caminhão por roubo. Pode perder por um acidente, por Sim. outras, mas não por roubo. Eles foram mais ágeis que as seguradoras. Uhum. Agora, você tem dados aí de recuperação de bens dos caminhões que têm vacina? Eu não tenho índice de roubo. O que acontece? O nosso negócio não é proteger a carga, é proteger o caminhão. Todo o número absurdo de caminhão que eu tenho vacinado, eu tenho roubo todos os dias, mas roubo de carga. O cara rouba o caminhão e Rouba a carga e rouba a carga abandona o e caminhão, abandona porque o ele não caminhão. Não tem pode o que fazer. fazer. Nós temos um cliente muito emblemático do Rio de Janeiro, ele transporta combustível. Ele tem um histórico de roubo de 16 roubos por ano. É absurdo, mas ele tem 16 roubos por ano, é o histórico dele. Quando ele me Mais do chamou, que um por mês. mais do que um por mês.
Tanto você tá lá, roubou o caminhão, ninguém se assusta. É uma coisa normal, né? Ele tinha um histórico de estavam roubando os caminhões, o combustível e roubando os caminhões também. Ele é nosso cliente desde Hum, 2016. O índice de roubo continua o mesmo, mas o caminhão ele nunca mais perdeu nenhum. Este ano nós já fizemos 6 caminhões para ele. sim. Então, o objetivo da Faz vacina diferença, era né? evitar o roubo do casco, o roubo do caminhão. Agora, você já contou um pouco aí como você veio para esse segmento, você já estava trabalhando, né, fazendo a marcação de chassi, aí, ou seja, você entrou nesse segmento de transporte já lá antes até de ter a vacina contra roubo. Hoje você tem um produto de sucesso, né, e que está crescendo aí. Você já está desenvolvendo, vamos dizer, o futuro aí. Você tem projetos novos dentro desse universo? Sim, sim. Nós desenvolvemos o Identimac em, Identimac? em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Tá. Máquinas, equipamentos, tratores, toda a linha amarela. E foi interessante essa pergunta sua. Esses equipamentos não estão registrados em lugar nenhum. Como assim? O cara chega, vamos fazer uma suposição. Você tem uma empresa, você tem uma reta escavadeira. Hum, Ele chega sexta-feira, final da tarde, domina todo mundo, coloca essa reta escavadeira em cima de um caminhão, ele emite uma nota fiscal fria de transporte, ele sai, vai para Minas. A polícia rodoviária para ele mostra a nota fiscal, falsa, né? falsa, não tem como ele averiguar. Ele olhou o caminhão, não tem queixa, tá tudo certinho. O trator não tem queixa e vai embora. Amanhã cedo, você chega na sua empresa, vai lá, faz boletim de ocorrência. Aquele policial rodoviário que parou esse equipamento ontem à noite, ele nunca vai ficar sabendo dessa informação. Você fez boletim de ocorrência aqui, e ele está lá na estrada, passou batido isso aí. Essa máquina, como ela não tem um registro unificado no Brasil, foi para Minas. Estamos fazendo uma suposição. Chegou lá, a pessoa que estava com ela era uma pessoa suspeita. A polícia chega, aborda, prende a máquina. De quem que é o dono? Não vai achar o dono nunca. Nunca. Essa máquina vai se perder lá em Minas e o proprietário, que muitas vezes está pagando essa máquina, não vai nunca rever ela. Então, nós fizemos um sistema que a gente avisa. A polícia parou a máquina, o policial consulta a máquina, se aquela máquina, pelo nosso sistema, vai saber se aquela máquina está autorizada a viajar. Ou se ela está, vamos lá, São Lourenço da Serra. Máquina com restrição de circulação à cidade de São Lourenço da Serra. Pô, ela está em São Caetano. O que essa O que máquina que está ela fazendo tá em São fazendo Caetano? lá? A máquina não é feita para rodar, não é um veículo de passeio. Na hora, o proprietário já acessa o celular, ele tem ali o WhatsApp do proprietário. Sim. Senhor João, sua máquina está em São Caetano? Não, minha máquina está em São Lourenço da Serra. Tá lá na roça. Está lá na roça, e na verdade a Ele máquina tá dormindo, estava dormindo, não sabia, está né? todo mundo preso nessa hora. E se ele precisar transportar, ele entra no aplicativo com login e senha, e ele autoriza o transporte dessa máquina. A minha máquina está saindo de São Lourenço da Serra, está indo para o Rio de Janeiro na data tal, nota fiscal tal, motorista tal. Quer dizer, nós damos subsídio para a polícia trabalhar e segurança para o proprietário de máquina. E aí, com certeza, vai diminuir o número desses Exatamente. equipamentos que são roubados também, já vai começando a virar outra indústria, né, do crime. Já virou. Já virou, né? Hoje nós temos uma média de 7 máquinas roubadas por dia no Por estado de São dia? Paulo. É uma coisa absurda, já virou. Máquinas, Esses dados equipamentos. você tem só de São Paulo, mas Só de aí se a no gente Brasil for não tem. somar Brasil inteiro, né, Mas São Paulo é o carro-chefe, né? Pelo número de Meu caminhão, a gente sabe Deus. que São Paulo é o carro-chefe. Sabemos que rouba muita máquina em Goiás e no Eu Paraná. fiquei em Mato Grosso, talvez? Também aí Pode eu não ser. tenho os Você números. não tem eu os não tenho números, né? certo? Sim. Mas esse produto é a nível nacional, e nessa parceria com a Polícia Rodoviária Federal, a gente está divulgando agora e avançando mais. Que bom. Agora eu conheço um pouquinho, né, da história da sua empresa, e sei que é uma família, é uma empresa familiar, Sim. né? Conta um pouquinho sobre essa história, porque nem sempre a gente consegue ter êxito, né, numa empresa dessa forma. Como que você vê isso? Para mim foi uma surpresa. No começo da empresa, ela era muito pequena, era só eu. Meu filho, com 15 para 16 anos, se rebelou, que resolveu vir trabalhar em vez de estudar, que era o nosso desejo que ele fosse estudar. Ele veio trabalhar comigo e a gente foi crescendo. Passou mais alguns anos, a minha filha também veio para a empresa
e mais alguns anos hoje a minha esposa também, ela veio para a empresa, então hoje trabalhamos nós 4 juntos, Que bom. Eu acho certo? bom, né, tem Não, e tá tá tudo perto de casa, se né, tá crescendo e tá tendo sucesso é porque certo. deu certo. Não, e eu assim, sem os meus filhos eu não teria crescido. O meu filho, uma visão nova, ele trouxe a Uma nova tecnologia, geração uma nova trazendo geração, nova informação, e a minha filha na parte financeira e administrativa me deu confiança de eu poder sair a campo e deixar eu saber que está sendo bem desenvolver outras cuidado, desenvolver coisas, outras coisas. né. E a minha esposa chegou administrando tudo por trás deles. É sempre isso, a mãe chega para botar É, tá por trás sempre por cuidando trás, dos detalhes, né, certo. E a empresa evoluiu. equilibrando. A Que empresa bom, evoluiu que e bom. hoje a gente está já com uma filial no Rio de Janeiro, em Arapiraca, e depois do meio do ano em Já sei esqueci, que vai para Chapecó, aí Chapecó, esqueci o nome da falou cidade, agora há pouco que vai para né. Vai Chapecó para e é só o Chapecó, começo, né, é só o Simval? começo, a Só gente o tem o começo, plano do tem ano que vem a gente já ter mais 4 ou 5 que bom, né. E eu filiais. fico feliz por isso, na verdade, porque a gente sabe que se está crescendo, eu, né, dentro do meu propósito de vida de, trazer informação para o caminhoneiro, de também querer ver mudanças na estrada, de também ver que esse profissional está sendo cuidado, porque eu vejo o teu trabalho como um cuidado, né, com essa classe. E principalmente você que ouviu muitas histórias tristes, com certeza, né, ou muitas às vezes com um final não nem um pouco feliz, e isso acho que fez a diferença para você também, é o que falando com você, entrevistando você, não é apenas o serviço, vai além disso, né, vai além disso de você querer, pelo menos eu vejo você com um legado, né. Tem uma coisa assim que eu não comento muito, em 1984, 74, 84, as datas é Tudo 4 é você vai no 4, 4. nós tivemos um caminhão roubado. Hum. E eu acho que foi aí que acendeu essa luz, certo? Eu senti essa dor nessa Ah, época. você Era teve muito um jovem, a gente pagando o caminhão e nós tivemos um caminhão roubado. Então, acho que daí surgiu. Depois apagou, fui fazer outras coisas, né? Mas quando surgiu o nosso caminhão, eu abraço quando com doeu na pele. muita. Doeu muito. Inclusive, nós temos alguns grupos de WhatsApp chamado Alerta Caminhão Ai, Roubado. vamos falar sobre isso, porque eu sei que isso funciona, né, a gente teve oportunidade de conversar sobre isso, e você tem histórias incríveis, né, Simval? Conta aí como é que funciona esse grupo e as histórias pelo menos uma história, que são muitas, né. Nós temos é o seguinte, são 13 grupos hoje, nós Hum. temos mais de 2.000 pessoas. Nesse grupo deve ter uns 700 policiais. Quando roubam um caminhão, às vezes a informação chega primeiro para mim e Do que para depois a para a polícia. polícia. Porque Que enquanto bom ó, poder ter você pessoas, ficou assim, sabendo que roubaram o seu caminhão, envolvidas. Hã. você está indo se dirigindo à delegacia, no meio do caminho, você está me ligando. Simval, roubaram meu caminhão. Eu jogo isso nos meus grupos, jogo isso nos grupos de policiais e a gente recupera muito caminhão, porque a informação é ali. Rápida. Eu jogo a imagem do caminhão, jogo todos os dados que tem. Se o caminhão foi roubado há pouco tempo, a gente tem conseguido recuperar muito caminhão, certo? Antes de chegar, né, Não, às vezes, ó, ontem nós tivemos um caso, a polícia prendeu um caminhão em Jacareí e o dono não sabia que o caminhão estava roubado. como assim? O caminhão atolou. Hã. Aí a polícia passou, viu, falou: "Ó, eu tô com esse caminhão tá atolado, não tem ninguém nesse caminhão aqui", jogou no nosso grupo. Eu joguei no grupo, uma pessoa conhecia o dono, ligou pro dono: "Não, o caminhão tá com meu irmão". Aí ligou pro irmão, o irmão não atendeu. Aí depois, mais tarde, nós descobrimos que o irmão estava sequestrado. E os bandidos atolaram o caminhão. Então o dono nem sabia que o caminhão estava roubado. Nós é que avisamos ele. E acaba Entrou no sendo nosso grupo. muito eficiente. Muito eficiente. Histórias curiosas desse grupo. Nós temos uma que uma reta escavadeira, essa foi interessante. Roubaram aqui em Pilar do Sul. Hum. O dono colocou um policial rodoviário federal, estava lá perto de Curitiba, e eu cruzei com essa reta escavadeira na estrada. Hum. E ele foi atrás. E era a reta escavadeira. E apreendeu a reta escavadeira. Então o grupo tem uma eficácia muito grande se for colocado na hora. Mas só que existe também, agora eu preciso fazer um alerta. Toda vez que você coloca um veículo, uma moto, um carro, uma bicicleta, um papagaio Hum. nas redes sociais que roubaram, vai surgir um monte de estelionatário tentando te extorquir. E eu tenho isso, a pessoa colocou que roubaram o caminhão dela. Eu ligo pessoalmente, ô amigo, você vai receber ligação do estelionatário. E eu te falo, toda ligação de gente pedindo dinheiro é golpe,
100% Ai, quer é dizer, golpe. agora tem o golpe do golpe, O golpe do misericórdia, golpe. golpe do A golpe. pessoa está ali, Sula, ele está traumatizado. Pô, perdi o caminhão de 800.000, tô pagando, eu tenho 60 meses para pagar. Aí o cara liga, ó, eu tô com o seu caminhão aqui, deposita 20.000 que eu vou devolver o caminhão. O cara deposita. Eu vi isso muitas vezes. Tem gente que chega a brigar comigo. Não, mas o cara falou que tá com o meu caminhão, o cara deu as características do meu caminhão. Falei, amigo, eu jogo num software aqui, eu levanto a vida do caminhão, eu levanto tudo do caminhão. E a gente tem conseguido não deixar as pessoas pagarem esse Caírem resgate. em Em outro golpe. outra cilada, É um né. crime muito covarde, Ah, porque a pessoa já está ali, certo? eh, debilitada, estraçalhada com o primeiro com o roubo, seja lá, e tudo que está acontecendo, e aí vem uma outra pessoa querendo se aproveitar em cima disso e Né, dessa dor, dessa né. dor. E isso é mais comum. Você vê, se roubar, se você colocar hoje nas redes sociais, você vai receber hoje mais de 20 ligações diferentes, de diversos estados, o cara falando que está com o seu Ou carro. seja, até uma recomendação, não coloca na rede social, vai Não, pelo não, caminho não, certo, procura a polícia. não, o certo ele tem que colocar. Nós tivemos um caso bem emblemático de Hum, um caminhão, ele foi roubado, nós jogamos nas redes sociais, hum, e uma dona de casa viu o caminhão entrar numa oficina do lado da casa dela, uma dona de casa. Ela falou: "Olha", ela jogou no Facebook: "Eu vi esse caminhão entrando aqui", e aí a polícia foi lá, o caminhão estava lá. é. Então tem os Então, 2 lados tem o lado. Mas da moeda aí, então né, cabe a gente alertar a vítima que não deve negociar, quem tem que negociar é a polícia. O sim. que eu sempre falo é o seguinte: o cara te ligou, fala assim: "Amigo, você está com o meu caminhão? Me manda uma foto". Quem não pode mandar uma foto hoje, Sula? "Ah, eu não tenho a foto". Ah, então Você não tem o você não tem caminhão. o caminhão. É, Agora, se o cara mandar foto, aí aciona a polícia, porque daí é uma quadrilha mais especializada ainda. Mas 99% não vai ter a foto do caminhão. Então a gente consegue minimizar essa dor, é. né. Hoje, Simval, o que que você, pode dizer aí, principalmente porque existem as pessoas que, por não conhecer, né, o produto, têm um certo receio de falar que se vai vacinar, principalmente como você falou, o autônomo já está mudando isso. Que conselho você dá aí para quem acabou de comprar o caminhão, né, seja o empresário que está comprando 1, 2, 3, 10, que conselho que você dá, assim, para essa pessoa que tem um pouco de resistência a vacinar o caminhão? Eu tenho que contar uma história para Hum, você entender isso. O roubo, nada impede o roubo, nada. A gente tem o caso do Banco Central de Fortaleza, totalmente guardado, toda a segurança do mundo. O pessoal foi lá e roubou. Então a vacina é um produto que ela evita que as peças sejam comercializadas. E eu vou dar um grande exemplo disso. Há 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás, nós não tínhamos mais caixa eletrônico nas cidades, não existia o Pix, você precisava de dinheiro, você ia, ninguém queria caixa eletrônico, que os bandidos explodiam os caixas eletrônicos, certo? O que aconteceu? Os bancos vacinaram as notas. Hoje, quando se explode um caixa eletrônico, a nota fica tingida de vermelha. Se você for pega com uma nota daquela vermelha, você vai parar na delegacia, explicar a procedência dela e provavelmente vai ser criminalizada, vai ser penalizada por aquilo. Então, os bancos vacinaram as notas. Então, o que eu vou falar da vacina? A vacina, eu estou identificando as peças do caminhão. Se ninguém comprar, quem vai ser louco comprar uma peça que está com queixa de roubo? Se ninguém comprar, não tem por que evitar o roubo do caminhão. Por exa que roubar aquele você caminhão? vai combatendo, né, esse crime. É, Você é vai uma maneira de combate. é a vacina do crime. Não, é. É a vacina contra o Eu crime, vou do crime. contra o crime. Porque eu identifiquei aquele pseudo empresário que ia comprar uma peça, pô, essa peça não me serve, essa peça está identificada. Você imagina ele com uma peça de R$ 1.000, ele sai na televisão, o empresário X comprou uma peça roubada. E tá a prova, tá ali a gravação. E se ele raspar, a gravação nossa não sai. Se a polícia fizer o exame metalográfico, vai achar aquele número. Uma peça roubada, ele vai responder pelo crime de receptação. Um empresário não quer isso. A gente está dando cara para aquela peça, dando um RG para aquela peça, que ela É um não tinha. É um é um RG, registro mesmo. certo? Ela não tinha isso. Que bom, Simval. Estou muito feliz de te receber, porque eu acho que foi, assim, esclarecedor mesmo o nosso papo, né, porque tem pessoas que às vezes têm alguma resistência, outros não conhecem,
né? E às vezes, por falta de conhecimento, a gente paga preço de várias coisas, né, na vida, por conta. E conhecendo, tendo acesso a esse tipo de informação, que é esse o propósito, né, desse podcast, de você estar na minha boleia, por quê? Porque eu quero que agora muitas pessoas que estão na boleia, muitos caminhoneiros que estão ouvindo, muitos transportadores que estão ouvindo, e que às vezes não, até por falta de conhecer. Né, ou se aprofundar no assunto. Ah, ouvi alguém falar, mas não sei quem me falou que isso não funcionava, ou que não era bom. Então, assim, tendo essa oportunidade, né, de se aprofundar um pouco no assunto, eu acho que muda o cenário, porque a gente, é o que você falou, não é só você está combatendo ali o roubo daquele caminhão, você está combatendo o crime, combatendo o crime e né? dando subsídio para as autoridades agirem, certo? Eu, esses dias, num debate, eu fui até, não sei se eu fui grosseiro ou não, mas eu falei uma coisa muito séria. Uma pessoa me falou assim: Val, você marca demais o caminhão de uma concessionária. Eu falei: tudo bem, e o que que você fez? Ah, eu fui tentar tirar aquela porcaria, não sai. Ele falou isso para mim. Eu falei: se saísse, meu serviço está errado, tá? E eu até falei para ele, falei: amigo, se você compra caminhão para desfilar, se você compra caminhão para vender, se você compra caminhão para você ter na garagem da sua casa, você não é meu cliente. Tem várias empresas aqui que vão deixar seu caminhão maravilhoso, vão polir, vão fazer vários implementos nele, várias coisas. Você não é meu cliente. Agora, se você compra um caminhão para trabalhar, um bem seu que é o valor de um apartamento e está rodando a 1.000 quilômetros de distância dos seus olhos, se você tem um caminhão para isso, aí você é meu cliente. Olha, você estava falando aí, eu aqui pensando, né, assim, você falou, compra o caminhão para passear, falei, nossa, aí eu só peguei caminhão, né, só dirigi caminhão para fazer clipe. Aí eu Hum, falei, acho que eu vou fazer um clipe com o caminhão todo. Vai ser vacina de rosa para mim, tá? assim. A minha vai ter que ser cor de rosa, a minha vacina. Aliás, tem isso, eu posso mudar, posso escolher a Tem, cor? tem. Nós temos várias Posso? frotas que a gente faz de acordo com o pedido do proprietário. Então, meninas da estrada, cristais, você pode vacinar o seu caminhão de cor de rosa. Pode, pode, a gente faz É muito mesmo? isso, fazemos muito Você isso. estava falando e eu aqui curiosa, falei: "Nossa, então se eu realmente, né, trabalhasse na estrada direto", porque todos os clipes que eu apareço, o caminhão tá polido, tá bonitão, tal, próximo clipe que eu vou fazer com o caminhão vacinado. E você sabe, o número de caminhoneiras aumentou exponencialmente, tá Sim, muito sim, grande, e eu vejo a mulher mais exposta ainda. Você sim. ser abordada por um criminoso, homem é uma coisa, mulher é outra, certo? Então estamos aí para qualquer dúvida que a mulher precisar, que tiver falar sobre a vacina cor-de-rosa ou de outra cor, a Ó, gente se vai fazer. lançar a vacina cor-de-rosa é a vacina da Sula, hein. Você Já ó, já gente, fez um produtinho aqui agora, fiz o meu comercial. Mas a gente Ah. faz de várias cores, era só amarelo, Hã. mas a gente evoluiu. Hoje Tem o rosa neon. tem rosa, Rosa temos neon. várias cores. O caminhão do cara é branco, mas o logo da empresa dele é azul. Então a gente vai fazer azul refletivo. Tem a mesma eficácia do Sim. amarelo, porque se vê de longe. Aí vai fazer rosa refletivo, verde Isso. refletivo, tudo É. refle Quem viu agora passar na estrada, nós já temos hoje, se você pegar Dom Pedro, a Dutra, os rebocadores de empresas, que a gente que trabalha na área, a gente sabe quando o caminhão é do dono ou é da empresa. Você vai ver que o caminhão de empresa, nessas 2 rodovias, 18% já estão vacinados, Que certo? bacana, né, saber desse Então, são número, que pessoas que já bacana. estão preocupadas. E a má notícia para quem não tem vacina é que ele está mais exposto. Esses 18% já não estão mais na prateleira. Agora tem os outros que não estão vacinados. E é isso. Bom, acho que deu pra gente esclarecer muito. Muito obrigada mais uma vez a você, uma honra te receber. Vou deixar você aqui com adoçar, né, toma vacina, tem quando antigamente tinha isso, toma vacina tem que: "Ai, doeu", então essa vacina é boa, essa não dói gente, mas eu vou adoçar a vida do Simval aqui com o mimo que a gente tem, que o Douglas Wolff faz especialmente para os nossos convidados, um cake para você, um Ah, vai ser cupcake, já. espero que você goste. Leva a nossa caneca também, que olha, essa aqui tem seu nome, né, para Maravilha. você poder lembrar de nós. E eu também quero agradecer a participação de todos vocês. Obrigada, Simval. Eu que Muito agradeço. bom ter você aqui. E que também todo mundo que está fazendo comentário, manda um beijo especial para todo mundo que está acompanhando, curtindo, compartilhando. Quero agradecer a Able Digital, a Metrópole Filmes, a Volpe Cakes e hoje, olha, os acessórios são da Sobral. E se você tiver aí
curtindo o nosso programa. Não esquece, né, de falar para as pessoas: olha, a boleia da Sula é imperdível. E a boleia da Sula de hoje vai ficando por aqui. Não deixa de pegar carona com a gente em todas as plataformas digitais e também no meu canal do YouTube. E se você tem aí alguma história, história das estradas, manda pra gente e eu vou contar aqui na nossa boleia. Beijo para vocês, até semana que vem.